Minha gente, bem-vindo ao nosso Comunhão Pastoral de hoje. Deus abençoe todos vocês. Um abraço, a paz do Senhor. Dê uma olhadinha nesse vídeo e vamos para o Comunhão Pastoral. Sejam bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Evangelização e Discipulado da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Por aqui, todos já sabem que comunhão e alegria não podem faltar, principalmente quando o assunto é célula. A gente está aprendendo e se alegrando com Jesus agora. E como toda célula saudável, os convidados precisam fazer parte. Uma visão equilibrada, coerente sobre o trabalho de crescimento da igreja. Como nós ouvimos aqui, é um retorno àquilo que é o coração de como a igreja nasceu, daquilo que Deus pretende para cada um de nós. Esse aprendizado está proporcionando, não somente a Belém do Pará, mas ao Amapá, que é o início do Brasil, e a todo o Brasil, como um trabalho em célula edifica, consola e pode crescer uma igreja. A mensagem da noite veio cheia de ensinamentos com quem tem experiência no assunto. O seu trabalho, pastor, é levar essas duas células e ir a 3, a 4, aí a 5. Olhares atentos para anotar tudo. E praticar também. Eu queria sugerir que todo mundo ficasse de pé e fizesse isso rapidamente de pé. Vamos ficar de pé. Isso, junte-se com 3 pessoas aí perto de você. E comece a responder qual o princípio mais importante você aprendeu nessa lição e como você vai aplicar hoje isso na sua vida. Responda para essa pessoa perto de você. O Congresso de Evangelização e Discipulado da Assembleia de Deus abriu o calendário oficial 2018 da Igreja em Belém. E nada melhor do que dar início às atividades falando sobre como multiplicar o amor e a palavra de Deus. Era tanta gente que nem parecia que lá fora a chuva não parava de cair. Nós temos certeza que muitos líderes de células vão sair daqui com uma visão e um pensamento totalmente diferente. Missão que todos aqui estão dispostos a cumprir, juntos, em grupos, em unidade. Isso é muito bom, é gratificante. E eu falo para você que me ouve e me assiste, tem resultado, tem resultado. Basta apenas fazer aquilo que Deus está mandando e Deus vai dar vitória. Desde quando assumi a igreja, que a gente está desenvolvendo o trabalho de células missionárias. E hoje, com 100 templos, nós estamos chegando a acima de 500 células missionárias. E o nosso alvo é alcançar todas as casas de Marituba e da área metropolitana. Já são aproximadamente 3.000 células missionárias da Assembleia de Deus em Belém. Ou seja, quase 3.000 lares onde a igreja tem entrado e transformado vidas. Eu vim do mundo da criminalidade e na minha vida passada teve um missionário trabalhando com célula e ele me ensinou como a chegar até em Cristo. E hoje eu vejo que a dedicação dele afetou a minha vida espiritual. Através dessa célula, hoje eu vou me tornar um pastor de igreja, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Gente, nós estamos vivendo o clima do Congresso Brasileiro de Evangelização e Discipulado com ênfase em células. E nós temos aqui um momento especial. Quero começar apresentando aqui o nosso sósia do Joel Comiskey, que é o Alessandro, nosso pastor que coordena a nossa missão com célula em Belém. Tudo bem? Tudo ótimo, pastor. Ainda no pique. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Verdade, daqui a pouco nós teremos a última chance, o encerramento lá no Centenário Centro de Convenções com Ceia do Senhor e a última palestra, conferência, pregação trazida pelo verdadeiro Joel Comiskey, que eu quero apresentar aqui. Esse é o verdadeiro. Né? Você entende um pouco, mas vamos lá, Felipe. O Joel Comiskey. Muito obrigado, bem-vindo. Thank you for being here. Welcome.
It's really good to be here. Thanks for inviting me. É prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E o Felipe, que está servindo aí de Arão para Moisés, a boca de língua portuguesa, não é? É uma alegria. Bem-vindo também. De poder participar e receber tanta coisa boa nesse fim de semana e hoje também à noite lá no Centro de Convenções. Essas imagens aí representam um pouquinho só daquilo que foi esse grande acontecimento, tanto lá no centenário quanto nos templos ontem. Nós não avisamos onde o Joel Comiskey estaria para não perturbar a celebração em 500 templos ontem, a soma dessas celebrações todas. Mas foi extraordinário. E mais uma vez, daqui a pouquinho, no Centenário Centro de Convenções, te aguardo, entrada franca, grátis, vá cedo, hein? Porque vai ter muita gente. Pastor Comiskey, o senhor conhece o mundo todo. Onde é que estão acontecendo os maiores congressos de treinamento e o movimento de You célula? know the whole world, you've been around. Where can we see the largest trainings for people in cell groups in the world? Well, I mean, what I just experienced yesterday was just incredible. So many people there. And so this is one of the largest I've been to. Another one that comes to mind. O que eu experimentei, esse que nós tivemos aqui nesse fim de semana, é um dos maiores que eu já tive a oportunidade de participar. Um outro que nós vimos was in Solo, Indonesia. And that was also just a huge training event. Aconteceu na Indonésia. Esse também foi um evento muito grande. But I just want to say what I experienced just a couple days ago was incredible, and what I see happening here is amazing. E o que eu experimentei nos últimos 2 dias foi incrível, e a expectativa é que vai ser maravilhoso. E é maravilhoso mesmo. Pode continuar falando pra gente aí. Esse tempo é bom de ouvir. It's good to hear. It's been a wonderful time. We want to know what you've noticed of what happened here in Belém the last couple of days. Yeah, I'm just really amazed at what God is doing in the Assembly of Eu God. estou muito surpreso com aquilo que Deus está fazendo na Assembleia de Deus. It's a new day. É um dia novo. It's a coming together. É um ajuntamento novo. It's been a privilege to get to know you, É Pastor, privilégio poder conhecer o pastor. and to see how Assembly of God churches are coming together with the same vision. E bom ver como toda a Assembleia de Deus está se unindo para fazer algo diferente. It's been a thrill to get to know Alessandro, Uma alegria conhecer o Alessandro his research and cell ministry. e todo o trabalho de pesquisa que ele tem feito nessa questão. I'm thrilled that Assembly of God E eu estou animado que a Assembleia de Deus, is not following a model. ela não está seguindo um modelo. They're finding their own way, their own model, you might say. They're following principles, and they're going to apply those principles Ela está descobrindo princípios e aplicando esses princípios in the Assembly of God. dentro da igreja, na Assembleia de Deus. So that's what I really want to encourage you, Pastor Samuel and Alessandro, to do, is just to follow the Spirit of God and find out what He wants to do through you in the cell church ministry. E isso que eu quero encorajar a igreja e os pastores a seguir a voz do Espírito Santo de Deus, naquilo que Ele quer fazer na igreja através de células missionárias. Diz que aqui no interior do Amazonas, da Amazônia, Here in the Amazon, in the interior region, diz que um caboclo que morava no meio da mata foi para a cidade. There was a very simple man, and he went to live in the city. He lived in the interior region. He went to the city, E a coisa que mais impressionou para ele foi a torneira. and he was very impressed by the faucet. Porque ele abria a torneira e a água caía. And when he opened the faucet, the water would just pour down. Então ele mandou uma mensagem para a família lá no interior So he sent a message back to his hometown, very simple place, que ele juntasse toda a família porque ele ia resolver o problema de pegar água no rio distante e levar para casa. that he would solve the problem of having people have to go down to the river and carry water back home because they didn't have Ele enough tinha water. descoberto um meio fácil. Because he found an easier way just to have water where he was. E ele comprou a torneira, So he bought a faucet in the market, botou na sacola, put inside a bag, foi para lá, and traveled back juntou to a his família hometown, toda, gathered the whole family, pegou a torneira, and he gathered the abriu faucet, he opened e it, não saiu and água. there was no water. Ele confundiu And he was confused. a torneira com a mágica do The método faucet with the water e coming com o down. principal. E nós estamos tentando aqui exatamente que nossos pastores não pensem que existe uma mágica. And that's what we're trying to do. We don't want people to think there's a magic to do this. It's not a method. Você nos ensinou muito bem
Você nos ensinou muito bem que sem oração não vai, sem o Espírito de Deus não vai, não Yeah, we've anda. been inspired by your teachings that without prayer and the Spirit of God, things don't happen. Você nos ensinou muito bem que sem treinamento não vai. Special training for the leaders. Você nos ensinou muito bem também que só com igreja grande não vai And também. just a big church doesn't make a big cell Não ministry. vai também. That's it. And I like what you said about prayer. That's the key. Jesus has to do it. And that was one thing I was impressed with in Korea. Isso é uma coisa que nós falamos, oração, porque é Jesus quem faz. E na Coreia tem um exemplo interessante. Yes, sobre they isso. have 25,000 cells, Eles têm lá 25 mil células but missionárias. the cells are just the conduit of the Spirit of God. Mas as células são como se fosse o canal do Espírito Santo de Deus. It's prayer. Oração. God is moving. Oração é o segredo. And I just want to encourage you in the Assembly of God to depend upon Jesus. He's the one that will give the growth. E eu quero encorajar a igreja a depender de Jesus, é Ele que vai dar o crescimento. But there's another, I also want to remember what I learned at the Elim Church. E eu quero lembrar o que eu aprendi numa igreja aqui na América Central chamada Elim. I have a book about the Elim Eu Church, escrevi um livro sobre essa igreja and it's called Passion and Persistence. e é chamado Paixão e Persistência. And that's what the Elim does. They just depend on the Spirit, and then they ask God for that passion. E é isso que eles fazem, eles dependem do Espírito Santo e pedem a Ele por paixão. And then they persist. E persistem. They don't give up. Eles não desistem. There's nothing magical. Não existe mágica It's just nisso. fine. It's ask the Spirit of God, Isso é conforme o Espírito Santo de Deus. and then don't give up E também não desistir. until He works. Até que Ele faça a obra. Alessandro, o que levou você a pensar, trazer o pastor Comiskey aqui? Ele vai falar em inglês, vou traduzir também. Tá? Olha, falando literalmente com o intérprete, né? Fala aí, Felipe. Traduz pra Traduz. ele. Bom, a pergunta que eu fiz. 2013, nós estivemos com alguns pastores de Belém numa conferência também de um porte grande, onde o pastor Comiskey estava ministrando. E lá, eu me lembro que 2 conceitos bíblicos ele ministrou e marcaram a minha vida. O primeiro deles é que nós não deveríamos ficar desestimulados quando a célula não multiplicasse. Mas que nós, aí veio o segundo princípio bíblico, mas que nós deveríamos aumentar a oração, que é a vida devocional, né? Que é o tempo sozinho com Deus. E esses 2 conceitos eu vim ministrando ao longo dos últimos anos, aonde eu sirvo a igreja em Belém do Pará, para a liderança de células. Então, durante todo esse tempo, a gente sempre orou ao Senhor também, imaginando o dia que nós caminharíamos para lá. O nosso pastor da igreja em Belém ouviu o Espírito Santo nos soprar um vento para dentro ainda mais disto. E aí tivemos o desejo, o sonho, podemos dizer isso, e o Senhor Deus preparou a agenda do pastor Comiskey para casar com a data de Belém. Né? Foi difícil? Foi difícil? Para conseguir o contato com ele foi. Para conseguir o contato com ele foi. Mas foi gratificante. Tá, valeu mas a pena. eu fiz a pergunta exatamente para dizer para quem está nos assistindo que nós temos diante de nós uma pessoa simples, É verdade. mas a pessoa a mais solicitada Do mundo atualmente. Né? mais solicitada e mais solicitada. Que temos diante de nós, no meio de nós, junto com a gente, comendo maniçoba com a gente, sendo um de nós, né? Pertencendo a essa célula de, É verdade. que Deus constituiu. Né? E não só isso, mas também um dos mais estudiosos e pesquisadores do assunto. Um homem que aceitou a Cristo com 17 anos, foi missionário no Equador, começou igrejas nos Estados Unidos e hoje o ministério cresceu tanto que ele não tem tempo de atender tanto convite e de escrever tanto para abençoar o mundo todo dentro daquilo que crê. Então, com esse papo, eu estou querendo dizer que é uma honra para a gente. É uma honra. E para o Brasil todo. Eu queria pedir a você, todos vocês que estão me assistindo nesse país, que coloque o nome dele no caderno de oração. E todos nós que estamos aí assistindo, agradeçamos a Deus pela vida de pessoas assim
E vamos dar um aplauso, né? Porque está aqui ao Senhor na Amazônia, no meio da mata amazônica, no meio da mata amazônica. Quantos livros o senhor tem escrito ao longo desse tempo? How many books have you written along this whole research time? My 30th book will come out this year. Meu 30º livro vai sair agora esse ano. E quantos anos dedicado? And how many years dedicated to this research? I would say 1984 is when I really first started fully into this area. 1984, 33 anos atrás. Quase 40 anos, né? Quase 40 anos. A sequência sua, o senhor nos falou que começou uma igreja na sua casa. You told that you started a church in your home yesterday. E depois disso, o senhor passou a estudar, está no meio conhecendo essas igrejas todas. Hoje você exerce algumas atividades que é interessante saber, por exemplo, de consultoria ou de apoio, mentoria, igrejas. Como é que hoje está seu ministério? Say it again. And then after planning those churches today, you mentor pastors, you help churches, you visit those churches. How is this going along in the ministry? Yeah, that's a great question. At one point I thought that God was going to call me to be a teacher in a seminary. A um certo ponto da vida eu pensei que eu fosse ser professor de seminário. But God had other plans. Mas Deus tinha outros planos. He's kept me very close to pastors. Ele me manteve muito perto de pastores e líderes. And to the cell ministry itself. E claro, a todo esse trabalho de células missionárias. To this day I lead a cell group in my house. Até hoje ainda lidero uma célula missionária na minha casa. And I really full time I coach pastors in cell ministry. E em tempo integral eu trabalho com mentoria de pastores que trabalham em células missionárias. And so it's really good to be close to pastors and leaders and to know what God is doing practically in cell ministry. Então é bom estar muito perto desses pastores e líderes e ver o que Deus está fazendo na prática no ministério de células. As I go from country to country, like even here, I'll learn certain things that I can share with the worldwide cell church. E passando de país em país, inclusive aqui em Belém, eu aprendo coisas que eu compartilho com outros ao redor do mundo. And then I write about these things. So the main 29 of those 30 books are about cell church ministry. Então eu vou escrevendo e registrando isso, de forma que 29 dos 30 livros falam sobre as minhas experiências em células missionárias. One great thing that I know that many of you receive here is the daily blogs on cell church. Uma das coisas que eu sei que aqui em Belém alguns recebem são os blogs que eu escrevo diariamente sobre experiências com o trabalho de células. And not just me, but other pastors. Mas não apenas mim, mas outros pastores. I'll probably be asking Pastor Samuel to write a blog, or one of you to write a blog in the future. Eu vou pedir ao pastor Samuel e vocês a escreverem também alguns blogs. Because we do want to hear from the worldwide cell church. Porque nós queremos ouvir dessa grande célula que é o mundo e a igreja. Daqui a pouco a gente volta. É bom que você aproveite bastante. Deixa eu dizer para você de como eu admiro Deus e logicamente admiro pessoas simples como o meu irmão Joel Comis, que daqui para frente vou atentar muito mais para aquilo que Deus dá para ele, porque conhecer uma pessoa que tem esse tipo de contato e simples como ele é muito legal. Tá? Então anote aí para seguir os blogs, as mídias sociais, tudo que tiver. E a gente volta daqui a pouco no intervalo para conversar um pouco mais sobre alguns sonhos dele, deixar o Felipe próprio, que está traduzindo, fazer perguntas também, o Alessandro, e continuar falando nisso. Mas lembrar que hoje à noite é a última chance. Pegue o avião, pegue o carro, vem em caravana, vamos estar juntos, vai ser extraordinário. Um intervalozinho.